Eu tirei aquele estojo de CD que eu abri, tinha um envelope dentro. Olha pra você ver. Um envelope dentro. E eu abri aquele envelope. No que eu abri aquele envelope, era uma carta da moça. Contando tudo, que havia se apaixonado por ele. E quando ele tirou ali seu descanso, no que eu estou fazendo ali a higienização daquela mochila, ele foi tirar um descanso. No que ele está tirando descanso, que eu leio aquela carta, eu corro pro quarto. E eu vou para cima dele e acordo ele. E eu digo, agora você vai falar a verdade para mim, porque as provas estão aqui. Aí ele falou assim para mim, me perdoa, mas eu errei mais uma vez. E agora que você descobriu, eu não posso mais esconder de você. Eu estou indo embora com ela. Meu Deus. Então, ele se levanta dali, vai dar a aula dele, ele chega à noite, como um dia normal, no outro dia ele começa a arrumar as coisas para ir embora, e eu vou levar meu filho para a escolinha, que eu deixava ele, né, numa escolinha como se fosse um berçário, para eu poder fazer as minhas unhas. E o que eu deixo o Lucas lá, eu chego em casa, ele já tinha arrumado todas as coisas para ir embora. Então, quando ele tira aquelas coisas para ir embora, ele só liga para mim por telefone e diz assim, a partir de hoje cada um vai viver sua vida. E eu falei assim para ele, você decidiu assim, está decidido. A partir de hoje, nós estamos completamente separados. E agora eu vou viver a minha vida. E ali entrou uma revolta dentro de mim. Uma revolta tão grande, que naquele dia eu saí para a rua sem destino. Meu filho havia ido para a escola, já tinha deixado ele na escolinha, só ia pegar às 5 da tarde, só era perto do almoço, eu saí para a rua, sem destino, totalmente perturbada. E eu dizia assim, o que eu vou falar para minha mãe agora? O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para a mãe dele? E o que eu vou falar para o Lucas? Porque ele dormia assim no meio da gente, sabe, ele contato com o pai direto, o pai brincava, tudo ali com ele, né? E ele se perguntava do papai, menino inteligente. Essa segunda traição, o Lucas já estava com 3 anos. Ele já perguntava do papai, já perguntava da mamãe, tudo, né? Então, aí eu saí assim pra rua. O que eu ia fazer da minha vida? Aí teve um momento de eu sentar na beira da calçada e falar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me atirar no primeiro carro que apareceu, um ônibus. Aí eu acabo com tudo mesmo. Porque eu acredito que agora não tem mais vida para mim. Não adianta eu me fazer de forte, eu não sou forte. Como que eu vou encarar as pessoas? Como que eu vou encarar as pessoas na igreja? Começa a passar um filme na cabeça. Nossa, vem um monte de pensamento, um monte de pensamento. O que as pessoas vão dizer de você, vão te apontar, vão falar mal de você. Mas que vergonha, eu de novo passando por isso, que vergonha, entrou uma vergonha assim em mim, sabe? E eu fiquei sentada ali por horas olhando aquela avenida e dizendo assim, o primeiro carro que apareceu eu vou me jogar embaixo. Você entende que aquele espírito que veio na vida do meu pai agora estava se apoderando de mim? Voltou para você. Voltou para mim. E é tão sério isso. Uhum. E as pessoas brincam, né? Uhum. E ali eu fiquei sentada. Nesse momento que eu tô ali, eu tô totalmente desligada da terra. Sabe? Eu tô ali, eu tô pensativa. Aí eu me lembrei que quando eu conversava muito com a minha avó falava assim pra mim que a mulher, ela tinha que aguentar tudo. Tá? Porque a gente não pode se separar. Porque Deus deu uma família, e família não separa. Família não desune. Já ouvi Ela falava isso pra mim. E aquela voz da minha avó vinha, eu vou passar vergonha agora, ninguém pode saber que eu tô separando, eu vou passar vergonha. Uhum. E aí eu peguei e fiquei sentada por horas ali, horas olhando aquela avenida com aquele desejo de ir, mas não ia para se jogar na frente do carro, sabe? Aí, naquele mesmo momento, vinha a voz do Espírito Santo dizendo, por que você vai fazer isso? O meu amor por você é maior do que o amor de um homem? Aonde está seu filho agora? Aquele filho eu coloquei no teu ventre. Eu tenho uma chamada com você, com aquele menino. Você vai jogar tudo fora? Falando comigo, particular, sozinha ali, sem ninguém. E ali eu via que havia uma briga espiritual entre a minha alma. E o diabo queria que eu fosse atirar na frente de um carro. Ele estava agindo nas minhas dores. Não, você é uma mulher traída. Você com o filho, você vai ficar abandonada. A sua família vai te criticar. A igreja vai te criticar mais ainda. Como que você vai fazer a obra de Deus assim? As pessoas te julgando que você é uma divorciada.
Aí o Espírito Santo vinha e me amava. Não, você é amada, você é querida. E eu fiquei ali por horas desse jeito, pastora. E quando eu tô ali, quando eu olho a rua, quem vem descendo? Minha mãe. E eu não sabia se eu saía correndo ou se eu ficava sentada quando eu olhei minha mãe. Aí eu pensei assim, meu Deus, agora pronto. Deus vai revelar tudinho pra ela que eu tô passando e agora que eu vou ouvir mais ainda, porque ela vai falar assim pra mim, te avisei. Eu não queria ouvir isso. Orgulhosa. Ela vai falar assim pra mim, te avisei e você não ouviu. E eu não queria ouvir isso, jogando na minha cara as coisas. Não queria ouvir. Mais uma vez o espírito de rebeldia atuando ali. Eu falei, mas eu não tenho pra onde correr. Desanimada que tava, não conseguia nem me levantar, sabe? Assim, quando você tá aquele desânimo total, que você não consegue sair do lugar. Eu tava estacionada. Eu não conseguia sair do lugar. Eu só sei que as horas estavam passando. Eu só sei que 5 horas eu tinha que buscar meu filho na escola. Isso eu sabia. Mas eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu estava fora de mim. E eu avisto ela descendo a rua. No que eu avisto ela descendo a rua, ela vai à minha frente. Ela vai até a minha, ali onde eu estou sentada. Ela diz, tudo bem, minha filha? E eu disse, tudo bem, mãe. Tá tudo bem. Mas com vontade de chorar. E eu segurando para não chorar. Ela falou assim, não tá tudo bem. Aí eu falei, mãe, você vai começar? Falei assim para ela. Ela falou assim, não, Silvana, não tá tudo bem. Não adianta você esconder de mim. Esta noite eu estava orando por você. E o Espírito Santo falou assim, vai lá na casa da Silvana, porque não tá bem as coisas lá. Aí foi a hora que eu comecei a contar para ela. E quando eu comecei a contar para ela o que havia acontecido, que eu estava esperando que ela fosse falar assim para mim, agora você está se separando, você vai ter que viver a sua vida agora, porque o seu pai não tem mais responsabilidade com você. Agora você tem um filho, e você vai ter que se virar. O meu pensamento, pensei comigo, né? Eu falei, ela vai falar isso, porque um dia ela havia me falado, você vai sair daqui da casa, casada, você vai ter que viver a sua vida. Ela me orientava assim, você tem a sua vida. Você não pode levar problemas para o seu esposo, o dia a dia que acontecer com você, você tem que saber resolver, você tem que ser sábia. Então ela me aconselhava. Aí eu falei assim, aí eu olhei para ela, eu esperava que ela fosse me dizer isso. Não, ela me olha com um olhar diferente e me abraça. E diz assim, a mãe está aqui para te ajudar e o seu pai também. Você não está jogada fora. Foi essa palavra que ela falou para mim. Então, e ali aquilo ali me deixou assim muito revoltada, muito magoada, que eu procurava assim os cultos, mas eu não conseguia, sabe? Aí quando eu me vi ali, eu me vi de novo na balada dançando, de novo amanhecendo, dançando nas madrugadas, sabe, com amigas. E o Lucas crescendo. E o Lucas crescendo e eu trabalhando, a semana inteira trabalhando. Trabalhava de segunda a sábado, eu trabalhava numa loja, no comércio, nessa empresa. Eu trabalhava das 8 até das 6 da tarde, às 7 eu pegava ele na escolinha. Entendeu? Como nós fomos morar juntos ali na casa dos meus pais, ele começou a entender que meus pais eram pais dele e eu era irmã. Tinha assim momentos que eu dava uma ordem para ele não me obedecia, ele obedecia os meus pais. Então a minha identidade com ele como mãe foram se perdendo e eu não vi.